Imagine um campo dourado pelo sol do deserto, a brisa suave movendo os rebanhos, e no meio daquele cenário simples, um jovem com olhos brilhantes e cheios de esperança. Seu nome era José. Ele era apenas um rapaz, mas carregava dentro de si algo impossível de ignorar. Sonhos que eram maiores que sua própria realidade. Enquanto seus irmãos trabalhavam como se o mundo fosse apenas aquilo diante deles, José enxergava mais longe. Ele via futuro, propósito, grandeza. Certa noite, enquanto todos dormiam, José teve um sonho. E não foi um sonho comum. Ele viu feixes de trigo no campo e os feixes dos seus irmãos se curvavam diante do dele. No dia seguinte, empolgado, ele correu até sua família e contou. Mas ao invés de aplausos, risos ou orgulho, recebeu olhares frios. Quem você pensa que é, José? Mesmo assim, ele continuou sonhando. E sonhou outra vez. O sol, a lua e 11 estrelas se curvavam diante dele. Aquilo não era apenas um sonho, era um destino anunciado. Ele apenas ainda não sabia que antes do trono viria o vale, que antes da honra viria a queda. Porque todo homem grande primeiro precisa aprender a caminhar com Deus no deserto. José tinha apenas 17 anos quando algo começou a arder dentro dele. Uma visão, uma promessa, um chamado. Ele sonhou que feixes de trigo se curvavam diante do seu. E depois que o sol, a lua e 11 estrelas o reverenciavam, ele acreditou. Ele viu grandeza. Ele viu propósito. Mas nem todo mundo está preparado para acreditar na grandeza do outro. Seus irmãos ouviram o sonho e sentiram o coração queimar de inveja. O que José recebeu como revelação, eles ouviram como ameaça. Os dias passaram e os sonhos de José se tornaram como espinhos no coração de seus irmãos. Eles sentiam inveja, ressentimento, feridas que cresceram silenciosas. Até que um dia, enquanto José se aproximava deles no campo, algo escuro nasceu no olhar daqueles homens. Lá vem o sonhador, disseram. Palavras carregadas de veneno. José sorriu, inocente, sem perceber o que estava prestes a acontecer. Seus irmãos o cercaram. Pegaram seu manto colorido, o símbolo de amor do pai, e o rasgaram com violência. Empurraram-no, bateram nele e o jogaram dentro de um poço vazio, profundo e escuro. Lá dentro, sozinho, José gritou. Ninguém respondeu. O céu acima parecia distante demais para alcançá-lo. Mas mesmo preso, mesmo ferido, mesmo traído pela própria família, José respirou fundo e confiou. Ele não sabia, mas aquele poço era apenas o primeiro passo para o palácio. O ódio dos irmãos havia crescido como fogo que não cessa. O som de seus passos pesados ecoava no deserto e José, sozinho, indefeso, ainda acreditava que nada daquilo chegaria tão longe. Eles o rodeiam. Seus olhos não têm compaixão, rasgam sua túnica, a túnica que o pai lhe dera com tanto amor. E José, ainda atordoado, tenta entender por que quem deveria ser família agora se torna inimigo. Ele pede calma, ele implora, mas o coração tomado pela inveja é mais duro que pedra. Então, o empurrão. José cai, a terra se afasta, o ar se torna silêncio. O corpo bate no fundo do poço. Escuridão. Ele grita por ajuda, mas o que vem lá de cima não é misericórdia. São risadas, são passos que se afastam. Ali dentro, cercado de pedras e escuridão, sem entender os planos de Deus, José chora. O futuro era incerto, mas mesmo no fundo do poço, Deus estava escrevendo uma história grande demais para caber no entendimento humano. Às vezes, antes do milagre, Deus permite o vale. Às vezes, antes do trono, existe o poço. Um grupo de mercadores surgiu no horizonte. Homens com camelos, ouro e correntes. Sem hesitar, os irmãos de José fizeram negócio. O valor de um sonho foi reduzido ao preço de um escravo. Correntes envolveram seus pulsos. Seus pés tocaram a areia quente do deserto. E ali começou a caminhada mais dura de sua vida. Dias sem descanso, noites frias. A comida pouca, a sede constante. Mas no coração do jovem, escravo, havia algo que nem ferro, nem deserto podiam quebrar. Fé. Ele caminhava sem entender o porquê, mas sabia que não estava só. Porque quando Deus promete algo, nem o ódio dos homens pode impedir.
No Egito, José foi vendido para Potifar, oficial de confiança do faraó, um homem importante, temido e respeitado. José, mesmo escravo, trabalhou com dedicação. Sua postura, sua inteligência, sua honestidade, tudo nele brilhava. Potifar percebeu. Em pouco tempo, José não era mais apenas um servo. Ele se tornou administrador da casa inteira. Tudo prosperava em suas mãos. Mas quanto mais a luz de José crescia, mais a escuridão tentava apagá-la. A esposa de Potifar o desejou e tentou seduzi-lo. José resistiu. Mesmo sabendo o que dizer, não poderia custar tudo. E custou. Injustamente acusado, ele foi levado para onde ninguém queria estar. A prisão do faraó. Imagine a porta pesada de ferro fechando com estrondo atrás dele. O eco correndo pelas paredes frias. José, o jovem dos sonhos grandiosos, agora encarava o chão úmido de uma cela. A pergunta era inevitável. Por que Deus? Ele havia sido fiel. Ele havia rejeitado o pecado. Ele havia feito o certo. E mesmo assim, foi parar no fundo novamente. Mas o que parecia derrota era, na verdade, lapidação. Porque Deus não coloca alguém grande no topo, sem antes moldar o caráter nas profundezas. E foi ali, naquela prisão sombria, que José se tornou o homem que governaria o Egito. Um dia chegaram dois prisioneiros importantes, o copeiro e o padeiro do faraó. Sonharam, ficaram angustiados, e José interpretou os sonhos. Disse que o copeiro seria restaurado ao rei, enquanto o padeiro perderia a vida. E tudo aconteceu conforme a palavra. José então pediu ao copeiro: lembra-te de mim. Mas ele se esqueceu. José permaneceu na cela. Dias, meses, anos. Não porque Deus o abandonou, mas porque ainda não era o momento. 2 anos depois, algo abalou o palácio. O faraó teve sonhos perturbadores. 7 vacas gordas, 7 vacas magras, 7 espigas cheias, 7 espigas secas. Nenhum sábio, nenhum mago, nenhum sacerdote conseguia explicar. Então o copeiro finalmente lembrou. Há um homem na prisão que interpreta sonhos. José foi chamado, barbeado, vestido, levado diante do trono mais poderoso do mundo. E com firmeza ele disse: eu não tenho essa sabedoria, mas Deus pode revelar o que o faraó deseja saber. José anunciou a revelação: 7 anos de fartura e 7 anos de fome devastadora. E então aconselhou o impossível: armazenar o alimento antes que a fome chegasse. O faraó ouviu, sentiu, reconheceu algo espiritual e declarou: onde acharemos um homem com o Espírito de Deus como este? Naquele dia, José deixou de ser preso e se tornou governador do Egito. Deus mudou sua história em uma única conversa. A fome varreu a terra, e até Canaã, a terra de Jacó, sentiu a dor. Os irmãos de José foram ao Egito comprar alimento, e quando chegaram, dobraram-se diante dele, como no sonho. José reconheceu, mas eles não. Ele chorou em silêncio, testou os corações, observou mudança. Depois, mandou chamar todo o restante da família, até seu pai velho e cansado. Jacó entrou no Egito, vivo, guiado pela mão do filho que julgava morto. Quando José finalmente se revelou, houve choro, abraços, restauração. Os irmãos tremeram esperando vingança, mas José disse algo eterno: não tenham medo. Vocês intentaram o mal contra mim, mas Deus transformou em bem. O menino traído se tornou homem curado. Ele não se vingou, ele salvou. José foi da cova ao palácio, do poço à posição de honra, de esquecido a exaltado. E tudo porque escolheu permanecer fiel. Talvez hoje você esteja na prisão da espera, no deserto da dor ou dentro de um poço emocional. Mas se Deus te deu um propósito, nada, absolutamente nada, poderá impedir. A cova não é seu fim. A prisão não é seu destino. Deus ainda está escrevendo sua história. E quando Ele abrir a porta, será impossível alguém te parar.